E se uma releitura bem atenta da própria Bíblia viesse para desafiar séculos de regras e rituais cristãos? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise teológica que propõe exatamente isso. A ideia aqui é que a verdadeira mensagem das epístolas é, na verdade, uma liberdade radical, sabe? Algo bem diferente do que se costuma ensinar por aí. Bora explorar essa perspectiva em detalhes. Para começar, essa aqui é a afirmação central. E que afirmação provocadora, né? A ideia é que impor proibições não só não funciona para tornar as pessoas mais santas, mas na verdade causa o efeito contrário. Acaba intensificando o desejo por aquilo que é proibido. É um ponto de partida que, olha, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente entende sobre vida religiosa. Tá, então como é que essa interpretação se desenvolve? Bem, tudo começa com um dilema que o autor dessa análise identifica bem no coração da fé hoje em dia. Uma tensão, um conflito entre a devoção sincera dos fiéis e o que ele argumenta ser o ensino correto das Escrituras. E aqui o autor apresenta um paradoxo que é, no mínimo, fascinante. Segundo ele, muitos fiéis super devotos, sabe, aqueles que frequentam a igreja com lealdade, na verdade estariam seguindo ensinamentos incorretos. Por outro lado, quem entende o que ele chama de ensino correto, muitas vezes não tem a mesma devoção, a mesma lealdade. É um dilema fundamental que vai costurando a análise inteira. E é a partir desse dilema que a análise começa a desconstruir alguns dos versículos mais famosos da Bíblia para poder construir seu argumento. Vamos começar com a carta aos Filipenses para ver como isso funciona na prática. Vamos pensar naquela passagem super conhecida sobre não andar ansioso, mas entregar tudo em oração. Qual é o objetivo real disso? Será que é um pedido de ajuda? Ou tem algo mais ali? De acordo com essa interpretação, a oração não é bem um pedido para uma força divina vir e resolver nossos problemas. Em vez disso, ela é descrita como uma ferramenta psicológica. É um jeito de externalizar as preocupações, de despejar o resíduo cerebral, funcionando como uma válvula de escape mesmo. Nesse sentido, quem ora se torna, na prática, seu próprio terapeuta, usando a oração para cuidar da saúde mental. E esse versículo, então, virou quase um slogan, né? Quase sempre associado à conquista de qualquer objetivo, sucesso, poder. Mas será que o contexto original da passagem apoia essa visão? O ponto-chave aqui é o contexto. Segundo essa análise, os versículos que vêm antes falam sobre aprender a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade. Então, a força mencionada não seria um superpoder para conquistar o mundo, mas a força que vem da verdade para se manter firme, para se manter contente em qualquer circunstância da vida, seja ela boa ou ruim. Agora a gente chega no clímax do argumento. Vamos para a carta aos Colossenses, onde a tese central sobre o significado da cruz é apresentada de uma forma bem poderosa. Para a gente entender o próximo ponto, é preciso pegar essa metáfora central. A ideia de que o pecado não é só uma falha moral, mas uma dívida que pode ser quantificada. Cada erro, segundo essa visão, é como se subtraísse de uma conta espiritual, criando um débito com o divino. E aqui está a afirmação definitiva. De acordo com essa leitura de Colossenses, o evento da cruz, simbolizado pela palavra tetelestai, que significa está consumado, não foi um pagamento parcial, não. Foi a quitação completa e final de toda a dívida espiritual da humanidade. Ponto final. A analogia usada para explicar isso é genial, a de um comprovante de pagamento. Pensa só, se a dívida foi quitada, qualquer tentativa de impor novos rituais, sacrifícios ou penitências para obter perdão é, nessa visão, inválida. É como se alguém continuasse cobrando uma conta que já foi paga e para a qual existe um recibo, um comprovante. Não faz sentido, né? Ok, então quais são as consequências práticas dessa tal dívida quitada? A análise vai explorar o que isso significa para as leis e proibições religiosas, especialmente aquelas que a gente encontra lá em Colossenses no capítulo 2. Com base nessa interpretação, a passagem de Colossenses está invalidando diretamente uma série de regras. Proibições sobre comida, bebida, guardar dias sagrados, seguir calendários religiosos, tudo isso é classificado como doutrinas de homens. Mandamentos que, segundo o autor, simplesmente perderam a validade depois da cruz. E a análise vai ainda mais fundo, citando Colossenses 2,17. Essas regras são descritas como sombras do que haveria de vir. A interpretação aqui é radical. Todo o sistema do Antigo Testamento era como uma projeção, um holograma, quase uma Matrix, que apontava para a verdadeira realidade que seria Cristo. Então, peraí. Se as regras antigas são só sombras, como é que se deve viver?
Vamos ver como essa análise propõe uma nova maneira de viver que é baseada numa reinterpretação do que seriam as coisas de cima versus as coisas de baixo. Olha, esse ponto aqui é fundamental. Tradicionalmente, coisas de baixo são vistas como pecados do mundo, certo? Mas nesta análise, coisas de baixo são as próprias regras religiosas que a gente acabou de listar. O não toque, não prove. E as coisas de cima não são rituais de santidade, mas sim o conhecimento, a vivência da liberdade que vem daquela dívida que já foi paga na cruz. É uma inversão total. E a redefinição continua com o conceito de idolatria. O autor argumenta que, no contexto da Bíblia, idolatria raramente se refere a estátuas de madeira ou pedra. Em vez disso, é definida como ganância, como materialismo, o ato de amar mais o poder e o dinheiro do que a própria espiritualidade. No fim das contas, o resultado disso tudo é um novo jeito de pensar a ética. A adoração deixa de ser vertical, focada em rituais para agradar a Deus, e se torna horizontal, servir ao próximo. O amor não é só um sentimento, mas a prática da unidade. E a justiça não é sobre seguir regras externas, mas sim sobre cultivar um estado interno de bondade, de humildade e de paciência. E assim a gente chega à pergunta fundamental que essa análise toda nos deixa. Se a premissa central estiver correta, de que toda dívida foi liquidada de uma vez por todas, qual é então o verdadeiro propósito das regras religiosas que ainda existem? É uma questão que desafia séculos de tradição e, sem dúvida, convida a uma reflexão bem profunda. Este vídeo é apenas um resumo de um estudo mais amplo e aprofundado. Clique no vídeo para saber mais.